Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos a mais um Blank Science. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Anwar Mohamed, que é ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Primeiramente, queria agradecer, obrigado pela sua disponibilidade de vir conversar conosco aqui e tirar algumas dúvidas que a gente tem das pessoas que nos assistem sobre sangramento uterino. Primeiro, eu que agradeço, Dr. Rodrigo, a possibilidade de estar aqui, o convite. É sempre muito interessante a gente partilhar conhecimento, né, tanto com nossos colegas médicos quanto com nossos colegas ginecologistas e também, por que não, com alguma ênfase nos nossos pacientes. É muito interessante esse projeto do Blank Science, né, com esses objetivos que vocês eu acho que a gente tem aqui tanto esse público médico quanto o de pacientes mesmo que nos assistem, e é extremamente importante para a gente alertar o pessoal a quais são as coisas importantes em relação ao sangramento uterino. Mas antes disso tudo, gostaria que o senhor definisse para a gente o que seria um sangramento uterino anormal? Porque o paciente tem um período menstrual que é um sangramento uterino normal. O que seria anormal que chamaria atenção, que a gente deveria começar a pensar em procurar um atendimento? Então, Rodrigo, é interessante a gente definir a normalidade, né? Então, o sangramento uterino é uma descamação do endométrio, né? É uma descamação de uma das camadas do útero após um ciclo no qual não houve fecundação. Um ciclo normal, ele vai variar entre uma menstruação e outra de 21 a 35 dias, né? Tendo a duração do fluxo entre 5 e 8 dias e com um volume médio de 40 ml por ciclo, né? Claro que é muito difícil a gente quantificar necessariamente o quanto está sangrando. Então, sangramentos fora desses padrões, a gente vai considerar como sangramentos anormais, né? Mas como a gente conversou inicialmente, nem todo sangramento anormal, pontual, deve ser absolutamente investigado ou alarmado. Agora, se houver uma frequência nessa irregularidade, nessa anormalidade, daí sim é necessário procurar um ginecologista e tentar entender um pouquinho melhor dessa história. Pelo que eu compreendi, então, o sangramento uterino fora do período menstrual, ele já deve ser um período, pelo menos para a gente olhar um pouquinho para começar a observar, para ver se vai precisar alguma coisa ou não. Se ele se repetir, certamente deve ser procurado. Mas como também a mulher que está nos assistindo, ela pode identificar que aquele ciclo ela sangrou um pouco mais. Existe alguma coisa semelhante? Porque ela está daquilo que ela é acostumada, talvez o número de absorventes que ela teve que trocar foi maior. Existe alguma dica prática? Exatamente isso, o número de absorventes que troca, uma percepção pessoal, né? Então a gente sabe que a prevalência do sangramento uterino anormal é muito maior se a gente for considerar essas causas não objetivas, ou seja, causas subjetivas. Então chegando até 35%, 40% da população, né, das mulheres ou das pessoas com útero. Mas sim, é subjetivo, né? Então, estou trocando muito absorvente, está pingando, está manchando a cama, né? Ou estou sangrando toda vez após relação, né? Então, esses são critérios que, obviamente, não são elencados em papers, mas são possibilidades de atenção, de pontos de atenção. Perfeito. E quais seriam, assim, os sangramentos uterinos mais comuns, talvez por faixa etária, e as coisas que podem acontecer e levar a um sangramento uterino anormal? Certo. A gente tem alguma classificação, né, da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia, que facilita muito o nosso desenho, o nosso raciocínio clínico, né, que vai separar basicamente em causas estruturais e causas não estruturais, né. Então tem um acrônimo, né, o Palm-Cohen, o famoso Palm-Cohen, de muitos ginecologistas com certeza vão saber de cor, Palm, né, de mão, P de pólipo, A, adenomiose, L de miomas, né, que é um dos grandes vilões, M de malignidade ou hiperplasia. Esses são os estruturais. E os não estruturais têm um outro pacote, né? Aí a parte do Cohen, C, coagulopatia, O, de ovários ou ciclos anovulatórios, né, o antigo sangramento disfuncional, né? E de endométrio, né, principalmente endometrites e tudo mais, e de idiopático ou iatrogênico, né, tem uma diferençazinha, e N de não classificado, né.
É muito interessante a gente observar, a gente traçar o nosso raciocínio clínico pensando nas causas mais prevalentes, né? Que é basicamente miomas, pólipos, adenomiose um pouquinho, mas temos que ter alguma atenção a algumas outras causas que não se divulga tanto ou se resolve, ou opta-se por tratar cirurgicamente muitas vezes, sem ter o direcionamento, né? Como eu mencionei, né, temos a estimocele, que entra aí no I, no iatrogênico, ou às vezes no N, e essa estimocele é uma patologia que surge após cesáreas ou após sucessivas cesáreas, né, que fazem uma fragilidade do corpo do útero, né, do miométrio, enfim. E claro, isso a gente está pensando nas as causas mais prevalentes, mas as causas mais prevalentes benignas, né? A gente sempre vai precisar afastar causas neoplásicas, né? De acordo com a idade, a gente, claro, vai falar de idade fértil, né? Idade na menarca, de 20 a 35 anos, a 40 anos, a 45 anos, vai ter cada uma a sua respectiva causa. Para essas pacientes assim, então, jovens, dentro do período fértil, né, da vida, seriam as causas mais comuns, seriam relacionadas a isso? Você comentou também de infecções e outras causas, eventualmente, que causam irregularidade ao ciclo, é isso? E quando que ela se preocupa que deve procurar o atendimento médico e deve ir atrás? Bom, eu imagino que sempre tem um sinal de infecção, ela deve pensar. Mas às vezes a gente percebe que um sangramento ou uma coisa que vai se prolongando, ela não dá muita bola porque parece só que aumentou um pouco o sangramento e vai levando e vai levando. Não sei quais seriam as consequências disso e por que ela deveria procurar esse atendimento precoce para identificar a causa. Tá. Bom, basicamente a gente precisa procurar o pronto atendimento ou uma consulta médica com o ginecologista quando tem alguns sinais de alarme um pouco mais evidentes, né? Como a gente conversou sobre perda de peso, anemia, fraqueza, né? Isso relacionado eminentemente ao sangramento, mas também investigando outras questões como algo infeccioso, um corrimento, uma secreção meio esquisita, um odor diferente, né? E isso sem esquecer das possíveis síndromes neoplásicas ou paraneoplásicas, né? Então, emagrecimento em grande quantidade, né? Um sangramento contínuo, constante, né? Isso a gente sempre precisa ficar atento. Atento você, paciente, e atento quando vier para o consultório médico, quando conversar com o ginecologista, para a gente levantar todas essas questões. É interessante, às vezes, usar aplicativos, né? Hoje a gente tem uma série de aplicativos que facilitam muito a vida da mulher, da pessoa com útero, para a gente saber exatamente quando sangrou, mais ou menos quando ovulou, quanto tempo está durando, o volume. Isso é muito importante, são dados que o médico gosta de ver, né? Primeiro que reflete uma organização, uma preocupação da paciente, mas também nos traz dados muito importantes. Quando ficar atento, basicamente, o quanto está sendo repetitivo ou o quanto está prejudicando a sua qualidade de vida, né? Você, paciente, no caso. São esses os pontos. Outra coisa, o momento que começam sangramentos também, até mais, digamos, anormais também, mas uma irregularidade, é no período que se aproxima e onde chega a menopausa. Também deve ser procurado nesse momento, na menopausa, acredito que no mínimo para aconselhamento em relação a essa troca, essa mudança hormonal, imagino. Sim. Como eu mencionei, cada idade vai ter lá as suas particularidades, né? Então, o sangramento pode aparecer sim na menopausa ou na perimenopausa, ou até após a menopausa, sim, e a gente vai investigar determinadas causas. Agora, também pode aparecer na adolescente, né? Na paciente que acabou de ter a menarca, pode lá ter também as suas outras causas que também são interessantes a gente investigar e também tem um tratamento adequado. E a malignidade, então, um câncer, quando ela deve se preocupar? Qual é a faixa etária que ela mais atinge? Se é que existe uma que incide mais o câncer? E quando que a pessoa tem que pensar que isso pode estar ocorrendo também? O câncer vai incidir aí a partir dos 35 anos, né? Eu estou falando câncer como grande entidade, mas claro que a gente também precisa direcionar para qual tipo de câncer a gente está investigando. Um câncer de colo de útero pode causar sangramento? Pode. Um câncer de endométrio pode causar sangramento? Pode também, né? Um câncer vulvar, vaginal?
Até pode, a gente não vai obviamente chamar de sangramento uterino anormal, mas é um sangramento vaginal anormal. E aproveitando esse gancho, é sempre interessante a gente investigar a real origem desse sangramento, né? Então, pode ser só uterino? Pode ser do colo? Pode ser, mas ele também pode ser uretral, também pode ser vaginal, né? Então, e às vezes até retal, né? Então, às vezes as coisas se confundem de fato, né? E como que a mulher pode ter uma ideia de qual é a origem? Porque às vezes realmente pode ser um pouco mais difícil, por exemplo, um sangramento uretral, um sangramento vaginal ou de colo, confundir com um sangramento uterino. É evidente que todos eles devem ser investigados, mas existe alguma forma como ela pode identificar ou suspeitar de onde vem mais isso? Sim e não. É um pouco difícil às vezes. Claro que a mulher está mais habituada a pensar no sangramento como um sangramento vaginal, um sangramento de origem uterina, mas é basicamente os mesmos critérios. Então, estou trocando muito absorvente, né? Está manchando a calcinha, né? Precisa ficar atento. Agora, a filigrana, a investigação disso, daí seria em consultório médico mesmo, seja com exame físico, história clínica ou exames complementares que são de amplo uso na ginecologia, né? Existe alguma diferença que ela consiga perceber, como sangramento, com presença de coágulo, um sangue mais rutilante, um sangue mais escuro, em relação à origem dele? Existe uma... Isso é difícil até para a gente, ginecologista, tentar diferenciar um pouquinho. Mas, claro, o que vai chamar atenção, um sangramento em grande volume com coágulos, vai chamar bastante atenção, né? Agora, por outro lado, um sangramento em pequena quantidade, mas que dura todo o mês, né, também vai chamar atenção. Então, tudo isso a gente vai precisar ficar atento, e a gente vai precisar juntar tudo numa história clínica bastante adequada e bastante detalhada. Bom, para mim ficou bastante claro que o sangramento uterino anormal, talvez se ele acontecer pontualmente, a gente não precisa se preocupar, mas se ele se repete, deve ensejar uma consulta médica com o ginecologista para fazer a investigação. Agora, quando que essa paciente deve procurar um atendimento de urgência ou urgentemente um atendimento e não ficar esperando, poxa, eu vou ver o mês que vem se deu de novo, o que está acontecendo, o que enseja essa busca de atendimento imediato? Tá. Fraqueza, anemia, sangue em muita quantidade que esteja preocupando, né? Emagrecimento, é interessante buscar um atendimento de forma urgente, né? Agora eu não vou colocar aqui se em pronto atendimento, se em consulta de encaixe ou quer que seja. Agora eu queria pegar um gancho para a gente tentar direcionar para os tratamentos, né? Os tratamentos a gente consegue tratar sangramento anormal, né? Então consegue tratar de uma ampla forma, né? Tem o primeiro tratamento hormonal, que muito se diz como vilão, etc., tem lá a sua aplicabilidade e é muito importante que a paciente entenda que todo tratamento tem o seu risco, tem o seu benefício e a gente precisa vencer uma guerra, né? Qual guerra que a gente vai vencer? É o do sangramento? É o do câncer? É o das espinhas? A gente não sabe. Então, se a gente tiver a ciência disso tudo desde o início, o tratamento fica mais tranquilo. Isso falando em tratamentos hormonais, né? Agora, se a gente for pensar em tratamentos não hormonais, com anti-inflamatórios, ou mesmo com reposição de ferro, né, de uma anemia carencial que vai existir ou que pode existir, também podemos lançar a mão. E se a gente for pensar para o tratamento cirúrgico, daí vai depender bastante do que a paciente deseja, né? Se ela tem prole constituída ou não, e claro, da causa, né? Claro. Se ela tem prole constituída ou não, se ela tem outros fatores, né, como dor, como infertilidade, né? Então, tudo isso a gente precisa juntar na conta e propor o melhor tratamento, a melhor terapêutica e tentar devolver um pouquinho ou o máximo possível de qualidade de vida para essa paciente. Bom, gostaria de agradecer pela explicação para a gente, espero que todo mundo possa aproveitar e aguardo vocês aí na próxima. Obrigado, doutor Mário. Eu que agradeço, Rodrigo.